Queridos, bom dia. Bom dia a todos. Graça e paz, amém? Que bom estarmos juntos mais um domingo nesta manhã para juntos estudarmos a palavra de Deus. E hoje nós estudaremos o capítulo 28 de Atos. Chegamos no último capítulo, onde nós vamos aí ficar com você aí uns 50, 60 minutos para transcorrer sobre essa lição. Nós vamos orar então, pedindo a direção de Deus para esse estudo desta manhã, onde a minha intenção, meu desejo é que você seja ricamente e amplamente abençoado e edificado nesta manhã. Estão comigo nesta manhã o professor de EBD Bruno, o irmão Gessé Campos, também estará conosco o irmão Gutierrez. E no louvor, a irmã Késia e o irmão Henry. Vamos orar então. Pai, nós te agradecemos pelo teu rico amor, tua bondade, a tua benignidade, ó Deus. Gratos somos pela tua misericórdia que se renova a cada manhã e elas se renovaram hoje, graças ao teu grande amor e à tua fidelidade, Senhor. Obrigado porque dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. Dá-nos um dia abençoado na tua presença, onde possamos expressar e testemunhar do teu amor, da tua graça, da tua fidelidade, do teu amor, do teu perdão, e conduze-nos, ó Deus, sob a direção do teu Espírito Santo nesta manhã. Esta é a minha oração. Também por aqueles que estão nos acompanhando agora pelo Facebook e pelas também mídias sociais para esse estudo. Essa é a minha oração a ti, a Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, irmão R e a irmã, por favor, Késia, vamos louvar o Senhor. Graça e paz, amados irmãos. Vamos estar adorando o Senhor essa manhã com o hino Venha-se a hora da adoração. Assim começaste para adorar, vem, assim começaste a te louvar, vem, toda língua confessará, Senhor, todos eles
Amém? Então agora, queridos irmãos Bruno, Gessé, Gutierrez, vocês é que vão agora conduzir essa EBD e eu vou estar aqui acompanhando-os, né? E no final, nos 10 minutos finais, eu faço as minhas considerações, tá bom? Então, vocês podem, primeiro aí a transcorrer, já pode abrir o seu som aí e começar a transcorrer, compartilhar com a gente. Quem vem primeiro, Gessé, Bruno? Irmão Bruno, por favor, então, dá-nos início aí, irmão Bruno, por favor. Irmão Bruno. Aí, agora sim. Bom dia, irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos fechar, né, o livro de Atos, como a gente vem estudando aí esses capítulos. Hoje nós vamos estar fechando com o capítulo 28 e nós vamos estar orando, pedindo a Deus a direção do Espírito Santo para que nós possamos discorrer esse capítulo e trazer aos irmãos entendimento, né, do que Deus tem a nos falar aí através do fechamento de Atos. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor nos deste, e queremos também pedir a iluminação do seu Espírito Santo, que venha sobre nós um espírito de sabedoria e de revelação, para que possamos transmitir o que a palavra do Senhor tem a nos dizer em Atos, capítulo 28. Peço também que o Senhor esteja derramando sua unção nos irmãos Gessé, no nosso pastor, e no irmão Gutierrez. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos... Eu creio que seria bom que cada um lesse, né, e parasse na onde que sentia importante, no capítulo 28. E aí, o pastor pode estar dando a palavra aí para o Gessé. Obrigado, irmão Bruno. Graça e paz a todos. É uma satisfação grande estar participando com os irmãos do estudo deste domingo, onde chegamos ao fim, no último capítulo do livro de Atos. Como alguns dizem, Atos do Espírito Santo, mas conhecemos como Atos dos Apóstolos. E eu, observando, lendo o capítulo, lendo a história, a gente pode observar ao longo de todo o capítulo a presença e a atuação do Senhor Jesus Cristo naqueles acontecimentos que Paulo, Lucas transcreveu sobre a vida de Paulo ali naqueles acontecimentos do naufrágio, onde eles passaram aquele período. A maior parte aqui também, uma boa parte dos acontecimentos se deram lá na ilha de Malta, onde eles chegaram através de um naufrágio. Mas ali Deus preservou a vida deles, preservou a vida de Paulo, e observa que Paulo ali era prisioneiro, mas ele estava servindo. E o primeiro ato ali da questão da fogueira foi justamente servir. Ele foi buscar madeira para alimentar a fogueira, e ali houve aquele episódio da cobra, que o picou, e os acontecimentos foram narrados assim. 28 de Atos, capítulo 28, versículo 1, vai dizer: depois de alcançar a praia, descobriram que a ilha era chamada Malta, e
quase 80 quilômetros ao sul da Sicília, Malta. Era habitada por um povo de assênio fenício. Do ponto de vista romano e grego, Malta, qualquer pessoa que falasse uma língua estrangeira era um bárbaro ou bárbaros. Observa, meus irmãos, que uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros tratavam com singular humanidade, porque acenderam uma fogueira e acolheram-nos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado, atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma vibra, fugindo do calor, prendeu-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a bicha pendendo na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não deixa viver. Esses acontecimentos, como eu já falei no início, eu observo muito a atuação e a presença do Senhor Jesus na vida dele, porque tudo era plano de Deus. E o livro de Atos, a gente observa que esses atos continuam. Os atos do Espírito Santo é que não tem fim. E hoje nós estamos transmitindo a palavra de Deus, nós estamos falando, porque o foco de tudo isso é a mensagem de salvação de Jesus Cristo. Nós vamos ver lá no final que Paulo vai estar por um longo tempo transmitindo a mensagem de Jesus Cristo, ora para os gentios, ora para os judeus. E importa que anunciamos que estes atos, estes acontecimentos, teve aí a mão de Deus, teve a presença do Espírito Santo, e o Senhor Jesus livrou Paulo do veneno daquela cobra. E estudos mostram que aquela cobra que picou Paulo não é uma cobra sem veneno, como hoje nós conhecemos que tem cobras que têm veneno e outras não. Essa sim tinha, mas foi livrado pelo poder de Deus. E aí a gente observa que o Senhor Jesus, quando eu falo das promessas, lá em capítulo João 17, no versículo 15, o Senhor Jesus orando vai dizer: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E então as promessas do Senhor Jesus estão sobre nós. Ele também falou lá em João 17, também versículo 12, que aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E interessante a gente observar que ao longo desse período que ele esteve na ilha de Malta, muitas curas aconteceram através da ação de Paulo, quando ele orou. E para seguir aqui, eu quero deixar agora as considerações do irmão Gutierrez, que ainda não começou a participar do estudo. Depois a gente retorna. Obrigado, irmão Gessé, graças paz. Bem, o que eu pude observar do texto, além do que o irmão já expôs, eu queria pontuar quando Paulo ele vai, como é que eu posso dizer, ele se torna prisioneiro. Isso já está no final do capítulo, aqui a partir do versículo 30. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que procuravam. Versículo 31. Pregava o reino de Deus e com toda ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum. Para os irmãos que leram já o capítulo de Atos 28, percebe que Paulo, primeiro, ele aparece na ilha de Malta, acontece o incidente da cobra, como o irmão Gessé já disse. Depois, ele é hospedado por Públio, ainda que depois Paulo vai para Roma, Paulo prega em Roma, depois Paulo se torna prisioneiro. Paulo se torna prisioneiro numa prisão domiciliar, né, que ele fica na casa onde ele tinha alugado, e mesmo assim Paulo não para de pregar o evangelho. Nós vemos nos capítulos anteriores, que nos levaram até a culminância do último capítulo de Atos, que Paulo sofreu diversas perseguições, inúmeras chantagens,
ameaças de morte, ameaças, assédio moral, foi extremamente, vastamente desincentivado a continuar pregando o evangelho. Mas mesmo assim, quando chegamos no último capítulo de Atos, aqui está Paulo de novo, preso por 2 anos em prisão domiciliar, numa casa que ele tinha alugado, sem cessar o trabalho da obra do Senhor de evangelismo. Ele, uma coisa que a gente pode reter para a gente é que quando o Senhor Deus transforma, quando Jesus entra na nossa vida e transforma nossas vidas, nós não podemos esperar nada menos do que uma transformação que seja da base, que destrua nossas estruturas mundanas e que nós não pensamos em outra coisa no seu reino dos céus. Talvez com o tempo que nós passamos depois de sermos convertidos, há um esfriamento, mas a gente nunca pode perder esse fogo, essa paixão por pregar o evangelho, mesmo apesar de qualquer circunstância, apesar de qualquer dificuldade que venha a nos acometer, porque Paulo já foi ameaçado de morte, já foi perseguido, preso, e mesmo assim, quando surgiu uma única oportunidade, Paulo não hesitava em pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira contribuição que eu queria deixar. Eu passo a palavra para o irmão Bruno. Amém. Irmãos, como o irmão Gessé, o irmão Gutierrez colocou, o início de Paulo ali na ilha de Malta, ele chega ali e eles são bem recebidos. Eu creio que a população dali, os bárbaros, né, como diz a Bíblia, eles tinham em mente que era um navio de pessoas importantes, tanto que eles são bem recebidos, né? E ali, onde Paulo, o irmão Jessé bem colocou, Paulo com aquele coração de servo, ele sempre foi servo desde da sua conversão, e ele foi pegar ali os gravetos para servir, né? Que todos sabem que ali eles estavam passando por um inverno intenso, e quando a cobra vem a picá-lo, os bárbaros falam: nossa, esse homem, o navio que ele estava naufragou, ele vai morrer. Aí quando chega aqui, ele não morreu, mas mesmo assim, a cobra vem picar para que ele morra. Quando eles percebem que ele não morreu, eles falam assim: não, só pode ser um Deus, porque não aconteceu nada, né? Mal sabendo eles que era o servo do Deus vivo, né? E uma outra coisa que eu queria colocar é que em Atos 23, 11, Deus aparece para Paulo e diz assim: na noite seguinte, o Senhor apresentou-se a ele e disse: Paulo, tem bom ânimo. Como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa-te que também testifique em Roma. Ou seja, bem antes, irmãos, Deus já tinha falado para Paulo que ele ia testificar em Roma, mas olha as coisas que vêm acontecendo na vida de Paulo, para que depois disso tudo, o propósito de Deus se cumpra lá na frente. Então, às vezes Deus nos dá uma promessa, mas não quer dizer que vai acontecer no dia ou na noite seguinte. Pode ser que aconteça antes disso, aconteça outras coisas, outras provações que a gente tenha que passar para que lá na frente a gente alcance a vitória. Então, para os irmãos que estão assistindo, que de repente estão passando por uma situação difícil ou por uma prova, saiba que Deus já declarou a vitória, mas que antes disso a gente tenha que passar, sim, por algumas provas que vai nos levar à vitória lá na frente. Irmão Gessé, tá? Pode continuar. Só um minutinho, antes do Gessé continuar, deixa eu fazer um parâmetro aqui. Vamos por blocos, para quem está nos acompanhando entender, porque nós já fomos lá no versículo 31 com Gutierrez, voltamos aqui atrás. Vamos fazer o primeiro bloco aqui, do versículo 1 ao versículo 6. Deixa eu pontuar algumas coisas aqui. Primeiro é o desembarque na ilha de Malta, cerca de 120 quilômetros ao sul da Cilícia. E aí acontece algo ali interessante, porque nesses primeiros versículos, até o versículo 6, ele vai aparecer um milagre aí, que vocês já comentaram, que é o milagre da mordida da víbora, da mordida da cobra.
Então, olha bem, diz assim, que enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os colocava sobre o fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe picou a mão. Os nativos, vendo o animal pendurado na mão dele, diziam uns aos outros, certamente este homem é homicida, pois embora tenha escapado do mar, a justiça não o deixa viver. Mas Paulo, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu nenhum mal, porque eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente, mas tendo esperado já muito tempo e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que ele era um deus. Então, os pagãos, eles afirmavam que, aí no versículo 4, os pagãos afirmavam que se alguém merecesse morrer, seria mordido por uma serpente. Então, se alguém fosse digno de morte, tinha que ser picado por uma cobra. E aí, vendo eles, até mesmo judeus, eles defendiam essa ideia, como confirmavam alguns dos escritos rabinos. Alguns escritos rabinos já confirmavam isso. Então, no versículo 5, essa foi a maneira como Paulo lidou com a cobra, né? Paulo não fez aí nenhum circo, nenhum espetáculo para provar aos pagãos que ele tinha fé, como alguns tolos hoje fazem, né? Para dizer que tem fé e fala numa coisa e fala na outra e faz uns espetáculos, faz circo. Paulo não fez nada disso, certo? Paulo simplesmente sacudiu a mão e foi embora. Então, não é esse o significado de Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Porque o que realmente Paulo está ilustrando aí, o que está acontecendo aí, é o que está escrito lá em Marcos, capítulo 16. Marcos 16, né, versículo 17 e 18, que diz que quando pecar em serpente, não será. Vamos lá para o texto, para ficar mais claro. Marcos, capítulo 16. Estou aqui abrindo minha Bíblia já, versículo 16 e 17. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Então aí já está se cumprindo. Então essa foi a maneira. Então essa foi uma demonstração real da promessa que Jesus fez aos seus discípulos lá em Marcos, capítulo 16. Pastor, No só versículo 6. desliga o meu microfone que eu não estou conseguindo desligar aqui. Ok, Bruno. Então, eles olharam atentamente, minuciosamente para Paulo, vendo para ver se ia inchar, se ele ia morrer repentinamente por causa do veneno da víbora que foi introduzido em sua corrente sanguínea, sabendo que quando esse veneno, ele faz o sangue coagular rapidamente, o sangue coagulando rapidamente, conforme ele vai engrossando, as veias vão ficando obstruídas, surge uma inflamação e todas as partes do corpo ficam dolorosamente inchadas e é lógico, e a pessoa vem a óbito em pouco tempo. Mas mais tempo do que eles sabiam que o veneno de uma víbora levaria para matar uma pessoa comum. Quando viram que não tivera nenhum efeito nisso, o que eles fizeram? Eles mudaram de ideia e disseram agora, bem, esse cara era um deus. Porque Hércules era um dos deuses fenícios e ele era adorado na ilha de Malta como o título de dissipador do mal. Porque talvez pensasse que Paulo fosse um Hércules, e ainda mais porque Hércules era famoso por ter destruído duas serpentes ainda quando ele era bebê. Quando ele foi atacado num berço, quando bebê, por duas serpentes. Aí diz a história que lá ele pegou e se acabou, terminou com essa, destruiu essas duas serpentes. Então, eles, mais uma vez aí, a demonstração do poder de Deus, do milagre de Deus, da bondade de Deus, da graça de Deus sobre a vida dos seus filhos. Então, Gessé, vamos trabalhar agora do versículo 8 até o 16. Vamos assim para o bloco para ficar melhor para quem está nos acompanhando. Então, do versículo 8 ao 16, o que nós temos aí? Né? Aí no versículo 8 acontece outro milagre.
Então, Aconteceu que o pai de Públio estava de cama, febril e com disenteria. Paulo foi vê-lo e, tendo orado, impôs as mãos, ele foi curado. Então, tal milagre agora lhe aconteceu para que os pagãos pudessem ver e saber que era a mão de Deus, era o poder de Deus. Isso gerou tamanha fé, de modo que muitos outros foram levados e foram curados. Gessé, por favor. amém. Então, eu ainda queria comentar um pouco ainda sobre esses acontecimentos, ainda até o versículo 6, sobre a aplicação para os nossos dias em relação a esses comentários dos moradores desta ilha. Nos dias de hoje, eu observo, analisando esses textos, eu observo que o homem, principalmente nos dias de hoje, tem uma certa facilidade de fazer um pré-julgamento errado de alguma coisa e lá na frente ser obrigado a reconhecer. Felizes são aqueles que reconhecem que estão errados, retornam e passam a viver de acordo com a realidade. Mas existe uma facilidade muito grande da nossa parte de, às vezes, prejulgar uma certa situação ou um acontecimento. E aí a palavra de Deus nos chama a atenção para termos cautela quanto a isso, para realmente observar o que é a vontade de Deus, buscar na Bíblia, buscar na palavra de Deus o que é a vontade de Deus para nossas vidas, para nós não errarmos. Porque, como eu já tinha falado antes, esses atos aí, eu observo o poder de Jesus Cristo na vida daqueles seus servos. E como a Bíblia não muda, como Deus não muda, o Senhor Jesus também age na vida dos homens nos dias de hoje. E nós devemos ter cuidado para não prejulgar certas situações e não ter que voltar atrás. Mas se errarmos, temos que ter a humildade de reconhecer que erramos e voltar para Deus e fazer a coisa certa. E aqui, mais uma vez, pastor, seguindo aqui esse novo milagre que teve aí já foi uma questão de saúde. E observa que o pai do Públio, que era o governador daquela ilha, ele tinha falaram aí de várias patologias, de várias doenças. E a palavra diz claramente que Paulo, ao adentrar no quarto dele, a primeira coisa que fez foi orar. Olha a importância da oração. O apóstolo Paulo orou, colocou a mão sobre ele e ele foi curado. E mais uma vez aí, o poder de Jesus agindo através de Paulo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Gessé. A gente observa... Sim, pastor. Como Lucas era médico, e quem escreve Atos é Lucas, vocês acreditam ou supõem, será que Lucas não estava por trás disso daí, não? Porque Lucas era médico. Então, o que você acha? A gente observa que ou não estava? Estava. A gente observa que no texto seguinte, ele vai falar que foram vários dias, né? Ele vai falar que todos os outros moradores da ilha, sabendo daquele acontecido, vieram e também foram curados. Observe que o texto aí vai falar não da cura com a imposição de mão e a oração, mas ele vai falar que realmente teve a ação terapêutica e, como o pastor bem lembrou, o companheiro de Paulo ali era Lucas e foi o escritor do livro. Lucas é conhecido como médico. E ali a gente compreende, pela leitura, de que Lucas atuou como médico no tratamento das outras pessoas que estavam ali na ilha. Agora, só tem uma coisa, Gessé. Para sermos fiéis ao texto, nós não encontramos nada aqui no texto bíblico que mostre que Lucas, o médico, tivesse qualquer coisa a ver com essas curas. Todas elas foram feitas por meio da oração e da fé. Assim, a teoria moderna de que Lucas acompanhava Paulo como seu médico particular para cuidar de sua saúde, ela não encontra sintonia para isso. Ela não está em sintonia com esse argumento. Então, o que nós podemos perceber aqui é que realmente, né, o que nos mostra aqui é o poder soberano de Deus. Né? Lucas ele não acompanhava Paulo como seu médico particular para cuidar da sua saúde,
e aí ela não encontra essa sintonia com essa verdade. Então, mostra que realmente que é o poder de Deus, né? E nada a respeito disso é mencionado em toda a história de Lucas e Paulo. Será que um homem não poderia ter a formação de médico e deixar sua prática de lado para fazer a obra de Deus, né? Porque, pelo que nós vimos aqui, particularmente, ele só orava pelos enfermos e curava pelo poder de Deus. Gutierrez, por favor, Gutierrez. Gutierrez tem uma posição aí. Conta aí, Só para Gutierrez. completar o que o senhor já disse, que essa teoria não encontra respaldo, o próprio texto ele é bem claro, aqui, no capítulo 8. Então, ele diz: aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de desinteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Ou seja, o texto ele é bem específico. Ele e o curou. Dando seguimento ao texto, nós podemos partir agora para até o versículo 22, quando vai falar da prisão de Paulo, que é a sua prisão domiciliar, já chegando em Roma. Veja aí o versículo 16. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, virem preso desde Jerusalém e entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram me soltar-me sobre a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo, porém, nada que acusar minha nação. Foi por isso que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Veja aí a situação de Paulo, que, como já foi citado, ele chegou lá na condição, ele estava viajando, sendo conduzido pelo centurião na condição de preso, mas o poder de Deus, naqueles momentos ali inicial na ilha, deu a demonstrar que o Senhor Jesus estava com Paulo. E observa aqui que ele teve a oportunidade, naquele momento ali, o chefe maior, ou digamos ali, o César, né? Ele não atendeu de imediato, deixou ele por um período de 2 anos ainda para ser julgado, e ali foi-lhe permitido uma prisão domiciliar, e ele tinha que pagar o aluguel da sua casa e também a manutenção do soldado que teria que vigiá-lo. Observa que esses fatos vêm acontecer, e ali ele foi o início, ele teve a oportunidade de ali convocar aqueles irmãos que antes já conheciam a palavra, que seja pelo Pentecoste ou pela pregação de Paulo mesmo antes. Ali ele teve a oportunidade de falar e continuar falando do Senhor Jesus como responsável pela salvação dos judeus. E ali ele vai dizer que ele não está acusando os judeus, ele não está acusando ninguém. Ele está dizendo que a situação que ele está passando ali é porque ele crê em Jesus Cristo. Ele vai dizer que é por causa da esperança que tem os judeus, que é a vinda de Jesus. E aí, para continuar, a gente passa a palavra para o Bruno, para ele discorrer ainda sobre esse início de Paulo ali naquela prisão domiciliar. E aí, para continuar... Amém. O pastor falou, né, que nós íamos por blocos, então
do 11 aí até o 22, os irmãos ali da ilha de Malta estavam bem agradecidos e providenciou tudo para que eles fossem, né, seguissem viagem para Roma. Paulo ali, ele fez grandes maravilhas e é tanto que ele chega a Roma e a sentença que ele recebe, hoje já não mais tem essas sentenças, né? E ali ele é preso em prisão domiciliar, só que tinha um detalhe aí, irmãos. Nessa prisão, era ele que tinha que custear os soldados que ficavam vigiando. Então, Paulo, ele ali, quando ele está preso ali, ele escreve o livro de Filipenses, a carta aos Filipenses, aos Colossenses, aos Efésios e a Filemão. E se a gente lê essas cartas, a gente percebe que ele pede ajuda para os irmãos, para que os irmãos o abençoem, né, mandando ofertas, e essas ofertas eram justamente para pagar esses custos que ele tinha em Roma, que ele tinha que custear os soldados, que ele tinha que pagar o aluguel. E ali, onde que ele escreveu essas cartas, e Paulo ficou preso ali 2 anos. Depois que Paulo saiu dessa prisão, ele deixou Timóteo em Éfeso e Tito em Creta. Depois que ele faz essa viagem e deixou Tito em Éfeso e Tito em Creta e Timóteo em Éfeso, ele, logo depois disso, aconteceu o incêndio de 64, né, do ano 64 depois de Cristo, em que os cristãos foi acusado desse incêndio, né? E Paulo, como ele sempre pregou a Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador, o seu Deus, eles o prenderam de novo. Mas dessa vez que ele voltou, ele já voltou preso em uma masmorra, né? Aí o pastor pode colocar também as suas considerações agora, e assim, consequentemente, acho que o irmão Gutierrez. Muito boa a sua colocação, irmão Bruno. Vamos ouvir então o irmão Gutierrez e deixa eu por último. Além do que os irmãos já pontuaram, uma coisa que a gente percebe quando Paulo chega em Roma para a sua prisão domiciliar, que ele ganha permissão, ele, 3 dias depois, ele vai procurar os líderes dos judeus para esclarecer a situação. Paulo não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, né? Porque Paulo não tinha cometido nenhum crime, nem contra o judaísmo, nem nenhum crime contra o Império Romano. Mas mesmo assim, Paulo faz questão de se justificar, de mostrar, expor o que está acontecendo aos líderes judeus ali dentro da Roma. E os mesmos lhe dizem que não tinham recebido ainda nada da Judéia, que não receberam nenhuma acusação contra Paulo, mas que estavam interessados em saber o que Paulo tinha a dizer, por que tinha acontecido aquele alvoroço, mas aí a gente já vai passar para o Paulo prega em Roma, mas aí eu vou deixar para o pastor iniciar, e só queria pontuar isso mesmo, que Paulo, ele foi lá dar satisfação a um povo que nem sabia do problema que estava acontecendo, nem sabia que ele tinha não, né? O que ele pregou causou alvoroço entre os judeus, porque muitos ainda não estavam sequer preparados para ouvir a palavra de salvação de Jesus Cristo. Então, Ok. no versículo 23, dando seguimento, no versículo 23, havendo eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo em sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Aí nós podemos voltar ainda no livro de Atos, no capítulo 13, 38 ao 39, vai dizer, Paulo falando: Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que eu vos anuncio remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, tudo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificado pela lei de Moisés. Então, aqui
e em outras ocasiões, Paulo deixa claro que ele está anunciando a obra redentora de Jesus de salvação, que é por Jesus, a todo aquele que crê, que obtém a salvação. Esse é o ponto crucial. Essa é a missão que nós temos, de dizer que o Senhor Jesus é o autor da salvação. É através de Jesus, a todo aquele que crê, ele sim recebe a salvação. E nós podemos observar que o Senhor Jesus vai dizer, naquela situação lá, que podemos imaginar que Paulo passou da questão da cobra, e em outras situações em que os próprios demônios eles se submetem ao poder do Senhor. O Senhor Jesus vai dizer que a nossa alegria ela deve ser não porque os próprios demônios se submetem a esse poder, mas porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E isto acontece a todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus. Ter o nome escrito no livro da vida, ter a certeza da salvação eterna, este é o motivo da nossa alegria. Esse é o motivo de anunciar o Senhor Jesus, para que tenhamos aí, sim, a vida eterna. Podemos prosseguir ainda, ouvindo o irmão Bruno falando aí do final aí do versículo 29. Passa a palavra ao irmão Bruno. Amém. Eu vou estar lendo então, né, o 28, 29, 30, 31, fazer as considerações e o pastor depois tem a palavra. Portanto, quero que saibais que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si discussão. Paulo ficou ali 2 anos na sua casa alugada e recebia todos os que o visitavam. Pregavam o reino de Deus e ensinavam com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então, irmãos, o que eu aprendo aqui com essas considerações finais é que Paulo ali, ele falava que como os judeus, eles não queriam ouvir a respeito de Jesus, que eles chamavam assim, seitas dos nazarenos, e alguns, claro, alguns se convertiam, porque nas pregações a gente sabe, não é todos, mas alguns se convertem, e os judeus, a maioria, eles não quiseram ouvir a respeito, e eles criam que Jesus não era o Salvador, e Paulo falou aqui no versículo 28, vocês não estão ouvindo, mas os gentios estão ouvindo, e a palavra está sendo pregada a eles. Aí os judeus, eles ficou tão revoltados com Paulo, que aí eles começaram a discutir entre si, e alguns creram e continuou, só que muitos se voltaram, né, para as suas casas, e ficaram revoltados com Paulo. Mas Paulo continuou testificando a respeito de Jesus. E se os irmãos ler lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 22, diz assim, ó, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Então, irmãos, como Paulo ele pregava ali abertamente, vários soldados, vários cidadãos ali romanos se converteram a Jesus Cristo. É tanto que aqui em Filipenses 4, Paulo está escrevendo aquela carta, ele lá no final ele diz, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Então, ele testificou ali a respeito de Jesus Cristo, e muitos creram e muitos se converteram e se renderam ao evangelho. E o que eu queria dizer é que o evangelho e a obra de Deus, ele continua, né? Tanto que
A gente já até comentou em Atos 26, quando eu estava ministrando lá na igreja, no templo, e eu e a irmã Zaninha, a gente pontuou que Atos continua. Atos, ele não termina, né? A história da igreja não terminou ainda, ele continua com a gente, está escrevendo aí esse novo capítulo. Pastor? Pronto. Ok. Deixa eu falar um pouquinho de um comentário da irmã Kézia Moreira. O interessante é que criou-se uma curiosidade a respeito da religião de Paulo, e eles a chamavam de seita, mas queriam conhecer mais sobre. Paulo aproveitou a oportunidade e lhes deu um testemunho a respeito do reino de Deus. Essa foi a contribuição da irmã Kézia Amorim. Lembra que nós falamos na aula passada? Paulo, todas as suas prisões nessa viagem, todo, toda vez que ele ia aparecer no tribunal, diante de Festo, diante de Félix, diante de César, Paulo, ele deu testemunho. Paulo foram oportunidades que Deus deu para testemunhar do evangelho. Por isso que Paulo vai dizer, ó, eu não me canso, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crêem. E ele vai dizer depois, não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. E aí você cai aonde? No versículo 21. O versículo 21 diz, eles, porém, disseram, não recebemos acerca de ti carta alguma da Judéia, nem veio aqui algum irmão que relatasse e falasse algo mal a teu respeito. Então, deixa eu listar para vocês, para quem está nos acompanhando aí pelo Facebook, pelas redes sociais. 3 grandes fatores a favor de Paulo. Parece até que o 3 aqui é o número místico, é o número profético, mas ele se repete o número 3. Ele se repete várias vezes. Primeiro, não havia carta de queixa por parte dos judeus da Judéia. O que quer dizer isso, pastor? Isso quer dizer que prova que os judeus da Judéia sabiam que o caso contra Paulo era inútil e que as tentativas de matá-lo, de acorrentá-lo com as próprias mãos, não tinham fundamento, eram frustradas. Então eles decidiram deixar essa questão de lado, porque eles não tinham nada de concreto para apresentar contra Paulo. Outra coisa, todos os judeus que vieram da Judéia na viagem com Paulo estavam do lado de Paulo, estavam a favor de Paulo. Aí a Bíblia vai dizer assim, ó, que toda vez que alguém falar mal de você, envergonhado seja, constrangido seja, aqueles que falam mal de vocês sem causa. E terceiro, a palavra respaldava o testemunho de Paulo. Ou seja, a lei e os profetas respaldavam os ensinos de Paulo. Então, por isso que eu falo, vai ensinar alguma coisa, ensine baseado na palavra de Deus. Se a palavra de Deus não te dá respaldo, não afirme. Se a palavra de Deus não te dá sustentação, não afirme. Porque a gente acaba dizendo coisas que não está na Bíblia. Nós vamos acabar dizendo coisas que a Bíblia não diz. Sabe o que significa isso? Nós vamos ser chamados de falsos profetas. Porque a Bíblia não está dizendo isso e nós estamos afirmando que é. A Bíblia está dizendo que é e a gente está falando que não é. Então, acaba se passando como falsos profetas. Outra coisa que eu quero destacar também dentro desses capítulos, que as maneiras como Deus falou e fala com os homens. Deus falou por meio da profecia. Paulo, ele leu as leis e os profetas. Deus falou com Paulo através de línguas e interpretação. Deus falou com uma voz mansa e delicada. E Deus até hoje fala com uma voz mansa e delicada. Deus falou de uma maneira audível, de uma voz audível. Quantas pessoas surdas que não ouvem a palavra de Deus? É o que ele vai dizer aqui, do versículo 26 em diante. Ó, vai a este povo e dize, dê ouvidos, ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo, vereis, e de maneira nenhuma percebereis. No versículo 26, ele vai fazer aqui uns trocadilhos, dizendo o seguinte, que todos ouviram da mesma palavra, mas nem todos demonstraram a mesma atitude, nem todos demonstraram a mesma fé na palavra de Deus, nem todos demonstraram a mesma atenção. Ou seja,
todos viram as mesmas coisas que Paulo lhes contou, que Paulo lhes expôs. Mas nem todos escolheram crer nelas, nem todos acreditaram. Olha ainda mais no versículo 26, que a gente percebe. A responsabilidade aqui não era de Deus, não é de Paulo. A responsabilidade aqui é de cada pessoa, e não de Deus e da Bíblia e da palavra de Deus. Porque todos podem crer nela e aceitá-la de igual modo, como também todos podem não acreditar. Então não é Deus quem é responsável pela fé de alguns e pela incredulidade de outros. Deus disse, Paulo, vai e fale. Paulo foi e falou. Mas o que está se cumprindo aqui? Aqui está se cumprindo a última profecia do Antigo Testamento, que está lá em Isaías, capítulo 6, versículo 9 e 10, está em Mateus, capítulo 13, e está em João 12. Eles ouvem, mas não entendem nada. Olham, mas não veem. Então, esse povo, ele está com a mente, os ouvidos cauterizados. E nós estamos chegando a esse tempo. Então, o que nós podemos ver é que é necessário uma fé inabalável, uma fé incontestável. A fé é dom de Deus. É Ele quem dá. Mas a pessoa, ela crê se quiser. E aqui, nesse versículo 26, por quê? Mas por que eles não acreditaram? A própria Bíblia responde por que eles não acreditaram, por que eles não creram, por que eles não ouviram. Por quê? Versículo 27. Porque o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, e nem com o coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Então a culpa é todinha do povo. Não quis ouvir, não quis entender, não quis compreender, né? Então, se eles não ouviram, eles não realmente, se eles não ouviram, eles não entenderam, se eles não entenderam, eles não se converteram, e aí, se eles não se converteram, eles não foram curados. Então, o versículo 27, ele distrita isso daqui. Aí, havendo dito isto, os judeus partiram, tendo em si grande contenda. Então, que esta lição, que esse estudo possa abrir a mente, o entendimento e gerar fé no coração daqueles incrédulos que ainda não creem em Jesus. Porque, concordo, estou vendo aqui o comentário de Kézia Amorim, confiança incondicional em Deus, fé, serviço e compromisso, né? Porque aí ela vai citar um versículo aqui, ó, mas em nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ela está citando aqui Atos 20, especificamente versículo 24, que nós já estudamos lá atrás. Inclusive, nós até pegamos Atos 22 e foi tema de um retiro espiritual da nossa igreja. Eu me lembro perfeitamente. Então, nós temos que começar não só a praticar, mas levarem outros a entenderem. Paulo tinha um objetivo. Paulo tinha um alvo. Tudo isso nós falamos nas lições anteriores. Qual é o nosso alvo? Você que está nos seguindo agora, nos acompanhando pelo Facebook, qual é o seu alvo? Qual é o seu objetivo? Se Deus não estiver nesse teu alvo, se Deus não estiver nesse seu objetivo, esqueça. Esqueça, não vai, isso daí não vai durar muito tempo. Paulo chegou onde chegou, porque ele tinha um objetivo. Perdão, ele tinha uma missão. E contanto que ele cumprisse, ele cumpriu. Agora, se aqueles que não quiseram ouvir, não quiseram entender, não se converter, não é culpa dele, e muito menos de Deus. A gente fala do evangelho para um monte de pessoa. Ah, mas fulano não aceitou a Cristo. A culpa não é sua, a culpa não é minha. Porque a obra é do Espírito Santo. Se a pessoa não acreditou, não quis se consertar, é ela com Deus. É ela com Deus. E agora, quem mais quer contribuir? Gutierrez, tem alguma coisa aí? Quer contribuir? Não. Gutierrez sinalizou que não.
Gessé? Sim, só para reforçar aí essa situação que estamos vivendo, no versículo 27, a resposta é bem clara. Porque o coração deste povo se tornou endurecido. Então, o livro vai fechar, está fechando aqui com essas afirmações, e nós devemos estar sensíveis a observar estes detalhes da nossa vida nos dias de hoje. E a nossa oração deve ser que busquemos a Deus, no sentido de termos um coração amadurecido e pronto para receber a palavra de Deus. Que realmente possamos ouvir e atender e realmente ter em nossos olhos a expressão da palavra de Deus em nossas vidas. Que realmente sejamos o contrário do que está escrito aqui. Que não tenhamos um coração endurecido, mas que estejamos sensíveis a ouvir a palavra de Deus, a entender aquilo que o Senhor Deus tem para nossas vidas. Ok, irmão Bruno, alguma consideração para a gente encerrar e orar? Sim, pastor. Pode falar, Bruno. Sofrer pelo nome de Jesus. E a outra palavra é motivação, que a obra do Senhor ela vai continuar, independente da perseguição, independente das adversidades, a obra vai continuar sendo realizada, se não por nós, pelas gerações que vão vir. Então, é isso, essas duas palavras que eu gostaria de deixar para os irmãos. É a missão que nós temos e a motivação, né? Que é pregar o evangelho sempre e em todo lugar. Amém? Amém. Deixa eu fechar então com esses dois versículos, nós vamos orar. Amém. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria casa, que alugara, e recebia todos quantos vinham visitá-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda ousadia as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Aí, quando a gente fala para as pessoas, tem que ser intencional. As pessoas aí, tem alguns irmãos que falam, ai pastor, mas tem um tempo, o tempo já chegou. O tempo já chegou, o tempo é agora. O tempo de falar é agora. Ah, mas não tem, nós estamos em isolamento social, ó, tem as redes sociais aí, ó. Você vê nos Facebooks da vida aí quantos memes as pessoas colocam. Você tem irmãos aí que tem 1 milhão de amigos nas redes sociais. Fala desse Jesus que nós cremos para esse 1 milhão de amigos. Quem sabe meio milhão não se converte. Você tem 1.000 amigos nas redes sociais. Fala de Jesus. Mas fale com toda ousadia as coisas concernentes ao reino de Deus. Agora nós não temos impedimento nenhum. Qual é o impedimento que nós temos? Nenhum. Nós temos toda a liberdade que Deus nos deu. Nós somos livres para falar do amor de Cristo, para falar da tua bondade, para falar da tua graça, da tua benignidade, do teu perdão, da tua salvação. Então, falemos a tempo e a fora de tempo do amor de Deus, das coisas concernentes ao reino de Deus. Muito obrigado, Gessé. Muito obrigado, Bruno Gutierrez, por estar conosco até agora. Nós vamos ouvir agora mais um cântico e nós vamos orar e logo em seguida vamos ouvir um cântico com Henry e Késia. Obrigado você também que nos acompanhou, esteve conosco até nesse momento aqui. Muito obrigado pela sua presença, por abrir a porta da sua casa e estar conosco aí nesse estudo. Obrigado você que contribuiu, obrigado aqui pelas suas contribuições, Kézia Amorim, que contribuiu bastante aqui, eu estou vendo.
Os outros acima não dá para ler mais, não tem como ver, mas eu sei que Kézia contribuiu bastante aqui, escreveu muitas coisas, nós lemos a maioria do que ela escreveu, mas você também que participar das nossas aulas de EBD, mande sua pergunta, vamos discutir, vamos chegar, né? Semana que vem vamos começar Romanos, muito rico o livro, muito rico também, né? Nós vamos orar e após a oração, a irmã Kézia e o irmão Henry vão louvar o Senhor. Pai querido, Deus bendito e maravilhoso, muito obrigado por este tempo precioso que o Senhor nos concedeu, de podermos nos aprofundar no estudo da Tua Palavra, e em especial no último capítulo do livro de Atos, no qual aprendemos muitas lições através da vida de Paulo, essas Tuas viagens. Obrigado, Senhor, por esta viagem preciosa que o Senhor nos concedeu no livro de Atos. Fomos a vários lugares, ó Deus, que só o Senhor poderia nos levar, através da leitura da Tua Palavra, através do aprofundamento nas Escrituras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Obrigado pela vida dos professores que estiveram conosco nessa manhã, Bruno, Gutierrez e Gessé. Obrigado pela vida de Kézia e também Henrique, que nos acompanha, nos ajuda aqui na ministração desse louvor. Obrigado por cada irmão, cada irmã, cada amigo que esteve conosco nessa transmissão. Abençoa-os abundantemente, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, irmã Kézia e irmão Henry, por favor. Amém. Nós vamos estar louvando o louvor chamado Eu Tenho Chamado, e que esse louvor possa ser a realidade de nossas vidas, assim como Paulo, ele não parou em meio às adversidades, que assim a gente possa estar trazendo essa mensagem para as nossas vidas, para a nossa realidade de vida. Eu sei que Deus não abre mão.
Obrigado mais uma vez, agradecendo e louvando a Deus pela vida de cada um de vocês, em especial por você que esteve conosco até esse momento. Tenha um restante domingo abençoado na presença de Deus, desfrutando da maravilhosa graça, da bondade dele. E nós sejamos como Paulo, não deixemos, não paremos de falar de Cristo a tempo e a fora de tempo. Deus abençoe Gessé, Bruno, Gutierrez, Késia, Henry, abençoe a todos que nos acompanharam agora. Tenham um domingo abençoado na presença do Senhor. E estaremos de volta às 19 horas, celebrando e adorando o nome do Senhor. Deus abençoe vocês, um bom domingo para vocês, um bom almoço para vocês, e nos veremos mais tarde no nosso culto de celebração às 19 horas. Deus abençoe vocês. Foi muito bom estudar a Bíblia com todos vocês. Fica aí nosso agradecimento da participação de cada um. Louvamos a Deus por este momento e esperamos em Deus novas oportunidades de estarmos juntos para falar, estudar e ouvir e aprender e colocar em prática a palavra de Deus em nossas vidas.